Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Um resumo dos principais aprendizados de Stocks for The Long Run e Jeremy J. Siegel. O livro apresenta dados históricos extensos que apoiam o investimento em ações a longo prazo. Ele alerta sobre a dificuldade emocional de manter uma estratégia de longo prazo, enfatizando a disciplina emocional. Embora a história seja um guia, os paradigmas de mercado podem mudar. As ações são o ativo superior para construir riqueza no longo prazo, superando consistentemente outras opções apesar da volatilidade de curto prazo. As quedas de mercado, embora dolorosas no curto prazo, são oportunidades para investidores de longo prazo comprarem a preços descontados. As expectativas irrealisticamente altas dos investidores, devido a fortes retornos recentes, são um problema potencial de curto prazo. Lições mais importantes e impactantes. Disciplina emocional é fundamental. A evidência histórica da superioridade das ações a longo prazo é convincente, mas as emoções humanas, medo e ganância, são poderosas. Reconhecer esse desafio psicológico inerente é crucial para o sucesso. Ações para riqueza a longo prazo. Renda variável é o caminho mais confiável para a construção de riqueza ao longo de décadas, preservando e aumentando consistentemente o poder de compra. Melhor exemplo prático para a aplicação diária. Pense no seu plano de investimento de longo prazo como um GPS. Embora o tráfego temporário, quedas de mercado, possa fazer você querer pegar um atalho não comprovado, confiar na rota de longo prazo comprovada é fundamental. Quando há uma liquidação de ações, é uma oportunidade para comprar mais ativo de qualidade a um preço menor, em vez de entrar em pânico e vender. Capítulo 1. Retornos de ações e títulos desde 1802. Mesmo a Grande Depressão não anulou a superioridade das ações como investimentos de longo prazo para investidores pacientes. A renda variável domina consistentemente todos os outros ativos ao longo de 2 séculos, com os mercados em baixa aparecendo como meros pontos na tendência de longo prazo. As ações mostraram notável estabilidade nos retornos reais, após a inflação, com média de 7,0% anualmente nos principais subperíodos. Ao contrário dos ativos de renda fixa, as ações preservaram e aumentaram consistentemente o poder de compra ao longo dos séculos, provando ser uma excelente proteção contra a inflação a longo prazo. O prêmio de risco de ações tem sido alto após a Segunda Guerra Mundial, mas parece estar retornando a uma norma histórica mais baixa. Principais conclusões. O poder da composição de longo prazo. Uma imensa criação de riqueza é possível através de investimentos consistentes e de longo prazo em renda variável. Mesmo crashes significativos tornam-se eventos menores em períodos de várias décadas. Renda variável como proteção contra a inflação. Ações são superiores aos ativos de renda fixa na preservação e crescimento do poder de compra contra a inflação por longos períodos. Notas para aplicação diária. Para sua poupança de aposentadoria de longo prazo, pense em seus investimentos como plantar uma árvore. Você não a desenterraria diariamente para verificar suas raízes. Da mesma forma, confie na evidência histórica de que plantar seu dinheiro em ações diversificadas e deixá-lo render ao longo de décadas é o caminho mais confiável para a abundância financeira. Capítulo 2. Risco, retorno e a próxima onda etária. As ações são mais arriscadas que os títulos ou letras no curto prazo, mas tornam-se menos arriscadas, em termos reais, que os títulos para períodos de retenção de 10 anos ou mais. Para períodos de retenção de 20 anos, as ações nunca ficaram abaixo da inflação. A probabilidade de as ações superarem os ativos de renda fixa aumenta drasticamente com períodos de retenção mais longos, virtualmente 100% em 30 anos. Tentar cronometrar o mercado é incrivelmente difícil e muitas vezes leva a resultados inferiores em comparação com uma estratégia de comprar e manter. A onda etária, baby boomers entrando na aposentadoria, representa um desafio demográfico, mas uma solução global que envolve fluxos de capital de economias em desenvolvimento para desenvolvidas é crucial. Principais conclusões. O investimento de longo prazo reduz o risco das ações. As ações tornam-se menos arriscadas que os títulos, em termos reais, à medida que o período de retenção se alonga devido à reversão à média dos retornos das ações.
Seu verdadeiro período de retenção é mais longo do que você pensa. O período relevante para a alocação de carteira é a duração total que você planeja manter quaisquer ativos financeiros, muitas vezes décadas. Notas para aplicação diária. Se você está economizando para a faculdade do seu filho daqui a 15 anos, embora os títulos possam parecer seguros no curto prazo, manter ações diversificadas tem provado historicamente ser muito mais seguro para preservar e aumentar o valor real das suas economias em um horizonte tão longo. Capítulo 3. Perspectivas sobre ações como investimentos. As primeiras visões consideravam as ações como especulativas, mas o trabalho de Edgar Lawrence Smith em 1924, Common Stocks as Long-Term Investments, demonstrou sua superioridade sobre os títulos em todos os ambientes de preços. A teoria do estoque comum foi frequentemente mal utilizada para justificar especulações excessivas, como visto antes do crash de 1929. Pesquisas acadêmicas posteriores sempre reconfirmaram a significativa superioridade de longo prazo das ações sobre os títulos, mesmo com impostos e custos de transação. John Maynard Keynes lamentou a falta de investidores de longo prazo, notando o desejo da natureza humana por resultados rápidos. Principais conclusões. A mudança de paradigma na percepção das ações. Compreender a mudança histórica da percepção das ações de especulação para o melhor investimento de longo prazo reforça a confiança no investimento em ações de longo prazo. Cuidado com desta vez é diferente. A euforia do mercado muitas vezes leva à crença perigosa de que desta vez é diferente, como exemplificado pela mania dos anos 1920. Notas para aplicação diária. Quando você ouvir sobre uma ação quente que só pode subir, lembre-se dos avisos históricos contra acreditar que uma ação vale qualquer preço devido a um crescimento percebido indefinido. Concentre-se em participações diversificadas e de longo prazo, em vez de narrativas especulativas. Capítulo 4. Ações, médias de ações e a estratégia Dow. O Dow Jones Industrial Average é ponderado pelo preço, o que significa que ações de alto preço têm um impacto maior, independentemente do tamanho da empresa. O DJIA corrigido pela inflação mostra uma tendência de valorização de longo prazo, mas exclui os dividendos que são uma parte significativa do retorno total. A estratégia Dow 10, comprar as 10 ações do Dow com maior rendimento, superou historicamente tanto o DJIA quanto o S&P 500 com menor risco, atribuído ao investimento em valor em empresas sobreviventes. No entanto, a adoção generalizada da estratégia Dow 10 poderia erodir sua vantagem futura. Principais conclusões. Tendências de longo prazo versus previsões de curto prazo. Não deixe que sinais de curto prazo o distraiam da tendência de alta fundamental de longo prazo do mercado para investidores pacientes. A popularidade erodiu o alfa. Uma vez que uma estratégia de investimento se torna amplamente conhecida e adotada, seu desempenho histórico superior tende a diminuir. Notas para aplicação diária. Em vez de verificar constantemente as notícias do mercado de ações para explicações de curto prazo sobre os movimentos diários, concentre-se no panorama geral. O sucesso da estratégia Dow 10 e sua potencial erosão futura devido à popularidade é como um local de pesca secreto. Uma vez que todos sabem sobre ele, os peixes se tornam mais difíceis de pegar. Capítulo 5. Dividendos, lucros e sentimento do investidor. A relação histórica em que os rendimentos de dividendos de ações excediam os rendimentos de títulos terminou em 1958 devido à inflação, provando que os benchmarks são válidos apenas quando as instituições econômicas permanecem estáveis. O valor das ações é determinado pelos fluxos de caixa futuros descontados, dividendos e lucros. Investir em ações a longo prazo requer paciência, não previsão do sentimento do mercado. O rendimento dos lucros, recíproco da relação P/L, é o melhor guia de longo prazo para os retornos reais das ações. Estratégias contrárias: comprar quando outros estão pessimistas, vender quando outros estão otimistas, podem ser lucrativas porque os movimentos do mercado muitas vezes superam os fundamentos devido à psicologia do investidor. Mesmo que os preços das ações retornem às normas históricas de P/L, uma queda beneficia os investidores de longo prazo que podem acumular ações a preços descontados. Principais conclusões. Fundamentos versus sentimento.
Embora o valor das ações a longo prazo esteja enraizado nos lucros de uma empresa, os movimentos de curto prazo são fortemente influenciados pelo sentimento imprevisível do investidor. Investidores pacientes podem superar as ondas emocionais. Pensamento contrário compensa. Os mercados tendem a reagir exageradamente, criando oportunidades para aqueles que compram quando o medo é alto e vendem quando o otimismo é desenfreado. Notas para aplicação diária. Quando as notícias financeiras são esmagadoramente negativas e todos dizem vender, um investidor contrário procura comprar. Por outro lado, quando o mercado está eufórico e todos estão dando dicas de ações, é um sinal para moderar as expectativas. Capítulo 6. Ações de grande porte, pequenas ações, ações de valor, ações de crescimento. Historicamente, as ações de pequena capitalização superaram as ações de grande capitalização, mas essa superação muitas vezes se concentra em períodos específicos, por exemplo, de 1975 a 1983, e em janeiro. As ações de valor, P1L baixo, preço-valor patrimonial baixo, geralmente superaram as ações de crescimento, particularmente entre empresas menores. A superação das ações de valor, especialmente as grandes, também está ligada ao período de 1975 a 1983, e grande parte dessa superação ocorre em janeiro. As IPOs geralmente têm um desempenho inferior no longo prazo após o seu dia inicial de negociação. Recomenda-se diversificar em todas as capitalizações de mercado e estilos de valor crescimento, em vez de tentar cronometrar os ciclos de estilo. Principais conclusões. As anomalias de tamanho e valor. Embora dados históricos mostrem que as ações de pequena capitalização e de valor superam, isso é frequentemente específico de período e mês. Diversificação entre estilos. Em vez de perseguir estilos quentes, um portfólio diversificado em várias capitalizações de mercado e características de valor crescimento é mais robusto. Notas para aplicação diária. Quando você ouvir sobre o próximo grande lançamento de IPO ou uma pequena empresa de tecnologia, lembre-se que narrativas emocionantes raramente garantem retornos de longo prazo. Mantenha-se fiel à ampla diversificação, em vez de perseguir histórias especulativas. Capítulo 7. Os Nifty 50 revisitados. Os Nifty 50 eram ações de crescimento de primeira linha no início dos anos 1970 com relações P/L muito altas, muitas vezes consideradas sobrevalorizadas. Uma carteira igualmente ponderada dos Nifty 50, comprada em seu pico, teve um desempenho quase idêntico ao S&P 500 nos 25 anos seguintes, sugerindo que não estavam excessivamente sobrevalorizados a longo prazo. Muitas ações do Nifty 50, apesar das altas relações P/L, estavam subvalorizadas com base no seu crescimento de lucro subsequente, por exemplo, Coca-Cola. O maior crescimento de lucros dos Nifty 50 justificou em grande parte suas maiores relações P/L. No entanto, escolher ações de crescimento individuais é arriscado. A diversificação é crucial, mesmo entre empresas de primeira linha. Principais conclusões. O crescimento pode justificar preços altos, mas é arriscado. Empresas com crescimento excepcional e sustentado podem justificar altas relações P/L, mas isso é raro e difícil de prever para ações individuais. Diversificação para investimento em crescimento. Mesmo entre as principais ações de crescimento, existem vencedores e perdedores significativos. A ampla diversificação dentro dos segmentos de crescimento é crítica para gerenciar o risco. Notas para aplicação diária. Quando uma ação de tecnologia popular negocia com um P/L muito alto, resista ao impulso de descartá-la completamente, mas também não presuma que é uma certeza. Diversifique seus investimentos para capturar sucessos potenciais sem o risco extremo de ações individuais. Capítulo 8. Impostos e retornos de ações. Maximize o retorno real total após impostos. As ações têm uma vantagem fiscal sobre os títulos devido à valorização do capital, que é tributada na realização, muitas vezes a taxas mais baixas. Adiar os impostos sobre ganhos de capital aumenta significativamente os retornos anuais efetivos, à medida que os ativos se acumulam a taxas antes dos impostos. Para a maioria dos investidores, manter ações em contas com diferimento fiscal,
TDAs, é geralmente melhor do que em contas tributáveis. Se uma carteira exceder os limites da TDA, coloque ações de alto dividendo, valor, na TDA e ações de baixo dividendo, crescimento, em contas tributáveis para maximizar o diferimento fiscal. Principais conclusões. O poder do diferimento fiscal. O diferimento fiscal é uma enorme vantagem para os investidores em ações, permitindo que o dinheiro cresça sem ser perturbado por impostos anuais por períodos mais longos. Identifique suas categorias de amor e não me importo. Com base em seus gastos, liste as coisas em que você realmente adora gastar dinheiro. Por exemplo, viagens, certos alimentos, hobbies e as coisas de que você não se importa. Por exemplo, café caro, assinaturas não utilizadas, compras por impulso. Priorize os gastos nas primeiras e corte impiedosamente nas últimas. Crie uma conta de gastos sem culpa. Configure uma conta separada para seu dinheiro de gastos sem culpa e transfira uma quantia definida para ela regularmente. Isso permite que você gaste em suas paixões sem se sentir culpado. Explore formas de aumentar a renda. Faça um brainstorming de maneiras de ganhar mais dinheiro. Seja negociando um aumento, iniciando uma atividade extra ou desenvolvendo novas habilidades. Lembre-se, não há limite para o quanto você pode ganhar. Capítulo 5. Economize dormindo. Economize enquanto dorme. Foca no poder da automação nas finanças pessoais, demonstrando como gerenciar seu dinheiro com o mínimo de esforço, tão pouco quanto 90 minutos por mês. A ideia central é configurar um fluxo de dinheiro automático onde sua renda é automaticamente distribuída para suas economias, investimentos e pagamentos de contas. SETI destaca a vantagem psicológica dos padrões e como automatizar suas finanças remove o atrito da tomada de decisão, tornando mais fácil seguir seu plano financeiro. Ele explica como fazer suas várias contas trabalharem juntas de forma contínua para abastecer sua vida rica, garantindo que o dinheiro esteja constantemente se movendo em direção aos seus objetivos sem intervenção manual constante. Notas para aplicação diária. Automatize a distribuição do seu salário. Se possível, configure o depósito direto para dividir automaticamente seu salário e enviar partes para suas contas corrente, poupança e investimento. Automatize o pagamento de contas. Configure pagamentos automáticos para todas as suas contas, aluguel, hipoteca, serviços públicos, cartões de crédito, empréstimos. Isso evita taxas de atraso e garante consistência. Revise seu sistema automatizado regularmente. Embora o objetivo seja o mínimo de intervenção, revise seu sistema automatizado uma vez por mês, por exemplo, por 15-30 minutos, para garantir que tudo esteja funcionando como pretendido e faça os ajustes necessários. Isso mantém informado, sem obsessão constante. Capítulo 6. O mito da expertise financeira. Este capítulo desafia a noção de que é preciso ser um especialista financeiro ou depender muito deles para ficar rico. SETI argumenta que a maioria dos especialistas não consegue prever com segurança os movimentos do mercado e muitas vezes oculta um desempenho ruim. Ele afirma que investidores individuais podem superar muitos profissionais aderindo a estratégias simples e de longo prazo. O capítulo diferencia entre gestão ativa e passiva, defendendo esta última, particularmente através de fundos de índice de baixo custo, como uma abordagem mais eficaz e menos estressante para investir. A mensagem central de SETI aqui é que o sucesso financeiro não exige conhecimento profundo e especializado, mas sim disciplina e adesão a princípios comprovados. Aplicação diária prática. Seja cético em relação a dicas quentes e previsões. Quando você ouvir falar da próxima grande coisa em investimentos ou ler manchetes prevendo quedas de mercado, lembre-se de que a maioria dos especialistas não consegue superar o mercado consistentemente. Mantenha-se fiel ao seu plano de longo prazo. Abrace um investimento chato. Concentre-se em investir em fundos de índice de mercado amplos ou ETFs. Embora não seja tão sexy quanto a seleção de ações individuais, essa abordagem passiva oferece consistentemente retornos médios do mercado, que são excelentes a longo prazo. Evite negociações excessivas. Resista à tentação de comprar e vender investimentos constantemente com base em notícias ou flutuações de mercado de curto prazo.
Negociações frequentes geralmente levam a taxas mais altas e piores retornos. Capítulo 7. Investir não é apenas para pessoas ricas. Baseando-se no capítulo anterior, este reforça a ideia de que investir é para todos, independentemente da riqueza atual. Ele aprofunda a beleza do investimento automático e a importância crítica da alocação de ativos, que Sethi argumenta ser mais significativa do que escolher as melhores ações individuais. O capítulo explora conceitos como o movimento FIRE, Financial Independence, Retire Early, oferecendo diferentes perspectivas sobre como alcançar a independência financeira. Também aborda vários tipos de ações e títulos, orienta os leitores na criação de seu próprio portfólio de investimento e recomenda fundos de data-alvo como uma opção de investimento simples e sem intervenção. Sethi também desaconselha investimentos em criptomoedas insanos e especulativos, enfatizando estratégias comprovadas de longo prazo. Notas para aplicação diária. Defina sua alocação de ativos. Decida uma divisão percentual entre ações e títulos que se alinhe com sua tolerância ao risco e horizonte de tempo. Reequilibre seu portfólio periodicamente, por exemplo, uma vez por ano, para manter a alocação desejada. Considere fundos de data-alvo. Se você deseja uma abordagem totalmente sem intervenção, invista em um fundo de data-alvo. Eles ajustam automaticamente sua alocação de ativos à medida que você se aproxima da data de aposentadoria desejada. Ignore investimentos especulativos. Fique longe de investimentos da moda e de alto risco, como criptomoedas individuais ou ações de meme, a menos que você entenda completamente os riscos e esteja preparado para perder todo o seu dinheiro. Concentre-se em fundos de índice diversificado e de baixo custo para seus investimentos principais. Capítulo 8. Como manter e crescer seu sistema. Este capítulo foca na manutenção contínua e otimização do seu sistema financeiro, uma vez que ele esteja configurado. Sethi enfatiza a importância de alimentar consistentemente o seu sistema. Quanto mais você contribui, mais ele crescerá. Ele aconselha os leitores a ignorar o ruído da mídia financeira e das flutuações do mercado, mantendo-se disciplinados com seu plano de longo prazo. O capítulo aborda o processo complicado, mas essencial, de reequilíbrio de investimentos para manter a alocação de ativos desejada. Também aborda crenças malucas sobre impostos e quando vender investimentos. Para pessoas de alta performance, um plano de 10 anos é sugerido, e retribuir é destacado como um aspecto importante de uma vida rica. Aplicação diária prática. Agende revisões financeiras anuais. Uma vez por ano, reserve um tempo para revisar todo o seu sistema financeiro. Verifique sua alocação de ativos. Reequilibre se necessário. Revise suas contribuições para poupança e investimento e certifique-se de que ainda está no caminho certo para sua vida rica. Notas para aplicação diária. Quando notícias importantes surgem e o mercado reage bruscamente, resista ao impulso de vender ou comprar imediatamente. Os mercados frequentemente reagem exageradamente à incerteza, e a menos que as notícias mudem fundamentalmente os lucros de longo prazo, a paciência é fundamental. Capítulo 14. Ações, títulos e o fluxo de dados econômicos. Os mercados respondem à diferença entre os dados anunciados e as expectativas do mercado, não apenas se a notícia é boa ou ruim. Um crescimento econômico mais forte do que o esperado tende a aumentar as taxas de juros, o que pode ter um efeito ambíguo nos preços das ações, positivo para os lucros, negativo para a concorrência de títulos. Uma inflação mais alta geralmente prejudica tanto os mercados de ações quanto os de títulos. A flexibilização do Fed, taxas de juros mais baixas, é tipicamente muito positiva para as ações. Para a maioria dos investidores de longo prazo, ignorar as reações diárias aos dados econômicos é preferível. Principais conclusões. Os mercados precificam as expectativas. Os preços se movem com base em notícias inesperadas, não apenas nas notícias em si. Ruído de curto prazo. O fluxo constante de dados econômicos é principalmente relevante para traders de curtíssimo prazo. Investidores de longo prazo devem ignorá-lo. Notas para aplicação diária. Não reaja exageradamente a cada relatório econômico. O mercado provavelmente já antecipou grande parte das notícias. Para metas de longo prazo,
Concentre-se na tendência geral do seu portfólio, em vez de surpresas diárias de dados. Capítulo 15. Futuros de índices de ações, opções e SPDRS. Os futuros de índices de ações oferecem alta alavancagem e baixos custos de transação, e muitas vezes lideram os movimentos do mercado de ações subjacente. SPDRS, ETFs, permitem a propriedade em um fundo que corresponde a índices como o S&P 500, oferecendo spreads apertados e fácil venda a descoberto. Tanto os futuros quanto os SPDRS permitem que os investidores protejam o risco do mercado de ações. As opções, puts e calls, oferecem responsabilidade limitada para os compradores, mas são arriscadas para investidores inexperientes. As estratégias de seguro de carteira, usando futuros, contribuíram para o crash de 1987, amplificando a pressão de venda. Os circuit breakers, interrupções de negociação, foram implementados após 1987 para evitar movimentos de preços rápidos e desestabilizadores. Lições mais importantes e impactantes. Ferramentas modernas para gestão de portfólio. Esses instrumentos gerenciam eficientemente o risco e obtêm exposição ao mercado para grandes investidores. Cuidado com a alavancagem. Alta alavancagem e estratégias complexas carregam riscos significativos, especialmente para investidores inexperientes. Melhor exemplo prático para aplicação diária. Para um investidor médio de longo prazo, fundos de índice simples e diversificados são geralmente mais seguros e eficazes do que tentar dominar futuros ou opções complexas para cronometrar o mercado. Capítulo 16. Volatilidade do mercado e o crash das ações de outubro de 1987. O crash de 1987, embora grave, não levou a uma depressão econômica devido à ação rápida do Banco Central em fornecer liquidez, ao contrário de estratégias de seguro de carteira, baseadas na venda de futuros, amplificaram o crash ao criar liquidez. A volatilidade é inerente às ações e necessária para retornos acima da média. A volatilidade histórica atingiu o pico durante a Grande Depressão. Não há uma tendência geral de alta na volatilidade ao longo do tempo. A volatilidade do mercado muitas vezes reflete a reação exagerada do investidor a notícias e sentimentos. Principais conclusões. Bancos centrais em crise. A ação decisiva do Banco Central pode evitar que os crashes do mercado de ações se transformem em catástrofes econômicas. A volatilidade é inerente. Aceite as flutuações do mercado como um dado para retornos de ações de longo prazo. Notas para aplicação diária. Quando o mercado experimentar uma desaceleração severa, lembre-se que é uma tempestade. Se a economia e o sistema financeiro subjacentes estiverem sólidos, graças às salvaguardas do Banco Central, seu portfólio de longo prazo pode resistir a ela. Capítulo 17. Análise técnica e investimento com a tendência. A análise técnica usa tendências de preços passadas para prever retornos, em contraste com a análise fundamental. A hipótese do Random Walk sugere que os preços das ações são imprevisíveis porque todas as informações conhecidas já estão incorporadas. Simulações de preços aleatórios de ações parecem gráficos reais, desafiando a ideia de que tendências visíveis são previsíveis. Embora as estratégias de média móvel possam reduzir o risco, seus retornos frequentemente desaparecem após a contabilização dos custos de transação. Qualquer método bem-sucedido será eventualmente anulado à medida que mais investidores o adotam. Principais conclusões. Mercados eficientes versus padrões aparentes. Os preços das ações são em grande parte aleatórios, o que significa que os padrões são frequentemente coincidentes, e tentar lucrar com eles é difícil e caro. Custos de negociação ativa. Os custos de transação são um grande obstáculo para qualquer estratégia de negociação ativa, muitas vezes corroendo quaisquer ganhos potenciais. Notas para aplicação diária. Não se preocupe em tentar cronometrar um mercado lendo gráficos. Os custos e a dificuldade geralmente o tornam um jogo de perdedores. Concentre-se no investimento de longo prazo e diversificado. Capítulo 18. Anomalias e calendário. Anomalias de calendário são padrões previsíveis nos retornos das ações que desafiam os mercados eficientes. O efeito de janeiro é significativo.
Ações de pequena capitalização historicamente superam ações maiores em janeiro, respondendo pela maior parte de sua superação de longo prazo. Setembro é historicamente o pior mês para as ações globalmente, muitas vezes mostrando retornos negativos. Outros padrões incluem retornos mais fortes na primeira metade do mês e perto de feriados, e retornos negativos nas segundas-feiras, efeito de segunda-feira. À medida que as anomalias se tornam amplamente conhecidas, sua eficácia tende a diminuir. Principais conclusões: BIs comportamentais criam padrões. O comportamento do investidor pode criar padrões estatisticamente previsíveis, mas estes tendem a desaparecer à medida que são explorados. Anomalias para timing, não estratégia central. Use esses padrões para otimizar transações já planejadas, em vez de como base para sua estratégia de investimento principal. Notas para aplicação diária. Se você já está planejando comprar ou vender, saber sobre padrões como o efeito de janeiro pode ajudá-lo a escolher o melhor dia, mas não baseie todo o seu plano financeiro neles. Capítulo 19. Fundos, gestores e vencendo o mercado. A vasta maioria dos fundos mútuos de ações ativamente geridos tem um desempenho inferior aos benchmarks de mercado amplos em longos períodos, principalmente devido a altas taxas e custos de negociação. Os fundos de índice permitem que os investidores acompanhem o desempenho do mercado a um custo muito baixo. É extremamente difícil identificar gestores de dinheiro verdadeiramente habilidosos versus aqueles que têm sucesso por sorte. Altos custos prejudicam significativamente o acúmulo de riqueza de longo prazo. Mesmo uma taxa anual de 1% pode reduzir drasticamente a riqueza final ao longo de décadas. O objetivo para a maioria dos investidores deve ser igualar o mercado a baixo custo, não vencê-lo. Os consultores financeiros são valiosos para fornecer orientação emocional para ajudar os investidores a manter o curso e evitar o timing de mercado autodestrutivo. Principais conclusões: ineficiência da gestão ativa. A maioria dos fundos geridos ativamente tem um desempenho inferior devido aos custos. A indexação passiva é superior para a maioria dos investidores. Custos composto. Minimize as taxas, pois elas corroem significativamente a riqueza de longo prazo. Notas para aplicação diária. Em vez de contratar um treinador caro prometendo técnicas secretas, concentre-se em correr consistentemente e manter o equipamento simples. Indexação passiva. Muitas vezes vence a corrida de longo prazo. Capítulo 20. Estruturando um portfólio para o crescimento de longo prazo. Um investimento bem-sucedido de longo prazo é simples em princípio. Comprar e manter ações diversificadas, mas difícil na prática devido às emoções. As ações devem ser a proporção esmagadora das carteiras financeiras de longo prazo, com títulos indexados à inflação como uma alternativa segura. Invista as participações principais em fundos de índice de baixo custo e altamente diversificados, por exemplo, S&P 500. Aloque para fundos de ações de médio e pequeno porte, até 25%, e ações internacionais, até 25%, para diversificação. Maximize as contribuições para contas com diferimento fiscal e financie-as com ações, especialmente ações de alto dividendo. A estratégia de investimento adequada é tanto um desafio psicológico quanto intelectual. Um bom consultor pode fornecer suporte emocional crucial. A principal lição é que possuir ações diversificadas, de longo prazo, é muito mais importante do que quais ações específicas. Principais conclusões: o plano para o sucesso de longo prazo. Construa um portfólio robusto, diversificado e de baixo custo, enfatizando ações globais para o longo prazo, aproveitando as vantagens fiscais. A disciplina psicológica é fundamental. O maior desafio é manter o plano através da volatilidade do mercado. Um bom consultor ajuda a manter o foco. Notas para aplicação diária. Ao planejar suas finanças, concentre-se na ampla diversificação em ações globais em contas com vantagens fiscais, comprometidas a longo prazo, em vez de agonizar sobre a escolha de ações individuais. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.